de crédito, por exemplo, certo? Então, a gente recebia, normalmente até recebe hoje em dia essa propaganda, quando não quer olhar, só faz o quê? Rasgar. Mas observe o seguinte, que nós não ficamos tão chateados quanto ficamos quando se refere a spam. Por quê? Qual é o grande problema? Existe algum problema específico com spam? O que é que pode estar atrás dessas propagandas não solicitadas, não desejadas? Vamos lá. Qual o problema de enviar spam? Bora ver aqui a resposta. As mensagens não solicitadas costumam ser criticadas sempre com foco no ponto de vista do provedor de internet. O que acontece? Então, volta a mim, por favor, Billy. Se, por exemplo, eu tenho um e-mail do Yahoo, certo? E estou recebendo, como milhares de pessoas têm. A partir do momento que alguém fica mandando spam, mandando, então vamos supor aqui, vamos fazer aqui uma hipótese. Quantos usuários do Yahoo? Lá, 100 mil, pode ser para mais ou para menos. Que por dia recebem cerca de 4 spams, certo? O que é que acontece com o sistema informático, né? Do Yahoo, no caso. O que é que vai acontecer? A partir do momento que ficam circulando um grande número de e-mails, certo? Esse sistema vai ficar o quê? Lento. Então, vai criar dificuldade de comunicação, certo? Isso é um dos fatores que o spam é odiado por muitos, certo? Então, vai interferir no funcionamento do provedor. Outra coisa que muitos dizem, não, mas isso aí é besteira, mas presta atenção. Se a gente deleta uma faixa de 4 ou 5 spams por dia, então quantos segundos a gente gasta para fazer isso? 20 segundos, uma hipótese de 20 segundos. Multiplique 20 segundos por 365 dias. Quantos segundos você não gastou? É pouco, de cabeça não sei dizer a conta, mas são alguns considerados minutos. A partir desse momento, então, o que é que algumas pessoas pensam? Se eu estou perdendo minutos a mais, né, estou deixando de fazer outras atividades. Outra coisa, estou gastando energia elétrica, parece piada, mas tem gente que pensa dessa forma também. Também estou gastando energia elétrica, certo? Então, esses são alguns motivos pelos quais o spam é odiado. Vamos lá. As mensagens não solicitadas costumam ser criticadas sempre com foco no ponto de vista do provedor de internet, que é prejudicado pelos gastos excessivos com tecnologia para o envio e distribuição dos e-mails e sob a ótica do usuário que não deseja receber a informação que provoca maiores gastos na sua conexão, certo? São dois fatores. Agora é interessante, pessoal, que existe até um projeto de lei que eu não coloquei aqui para vocês, que está tentando regulamentar isso também. Algumas pessoas enviam propaganda, mas de maneira moderada. Então, são propagandas que enviam uma vez por mês, ou até de 15 em 15 dias, de 3 em 3 meses, certo? Não fica de forma constante, certo? Então, observe o seguinte, se vocês abrem uma empresa, certo? Então, vocês com futuros técnicos, abrem a empresa de manutenção de hardware, ou de criação de software. E, normalmente, quem está iniciando não tem tanta grana, vamos dizer assim, dinheiro, para bancar uma maior divulgação. Então, qual é a forma de propaganda que vocês vão utilizar? A internet. Então, vai ser o quê? Via spam. O que acontece? Então, você está de maneira lícita enviando a propaganda, a divulgação da sua empresa. Aí a outra pessoa do outro lado, quando recebe e-mails, propaganda, vai lá e deleta e ainda reclama que é spam. E seu e-mail pode ser até bloqueado, sofrer um determinado tipo de penalização, a depender da situação. Então, você mandou só uma propaganda de maneira lícita e pode ser o quê? Prejudicado. Hoje em dia já existe um sistema que a gente chama de opt-in e opt-out. O que é isso? Vem a propaganda, por exemplo, livraria Cultura. Lá no finalzinho da propaganda, não desejo mais receber esse tipo de propaganda. Clique aqui. Então, é o chamado opt-in. A partir do momento que você vai clicar, você vai pedir, né, para que não envie mais essas propagandas. No caso, passa a ser opt-out, certo? Então, isso é um meio interessante. Então, o que é que eu peço a algumas pessoas? Para dar uma chance, quem está montando a empresa, olha, se você não gostar, clique lá para não receber mais e fica por isso mesmo, certo? Acho que ambas as partes vão ficar satisfeitas. Dando sequência. Os bancos de dados. Então, saímos de e-mail, certo? De spam e bancos de dados. Manipulação dos dados pessoais dos usuários. Isso é interessante. Quem tem, por exemplo, acesso à internet, certo?
e costumam entrar em sites tipo americanas.com, qualquer grande empresa. Vocês conhecem os chamados cookies, né? O biscoito, que eles vão guardar algumas informações. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança, se por acaso eu entrei no site da Lojas Americanas e de repente alguém vai escolher lá do sistema informático e diz: olha, esse usuário aqui, esse internauta, ele entrou no sistema das Americanas e ele foi para a parte de brinquedos. Então, o que é que eles vão deduzir? Brinquedos, então, ou ele deve ter filhos, certo? Ou ele deve ter alguém, sobrinhos, algum parente, criança. O que é que eles vão fazer? Vão começar a mandar o quê? Propaganda, certo? Então, por isso que muitos, o que é que fazem? Deletam os cookies para evitar também os spams. Manipulação dos dados pessoais dos usuários. O que acontece também? Se você, através do cookie, se não estiver enganado, você não pode pegar vírus, mas um hacker, ou cracker, melhor falando, certo? Pode ter acesso à sua senha, certo? Tendo acesso à sua senha, ele vai manipular alguns dados do seu computador. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui. Sim, aquela questão do sistema informático do hospital, do sistema, então, quem cuida de um sistema informático desse nível, certo? Tem que ter muito cuidado, porque em relação às informações. Então, por exemplo, alguns pacientes têm doenças tipo AIDS, né, câncer. Então, a partir do momento que alguém consegue entrar no banco de dados, ver a relação dos pacientes, certo? Esses aqui são os pacientes portadores de AIDS. E como o nosso país ainda é muito preconceituoso, o que é que pode acontecer? Essas informações são distribuídas e uma pessoa dessa nunca mais conseguir um emprego. Né? Porque o seu nome já está circulando, já sabe que tem determinada doença, certo? Então, olha a responsabilidade de um banco de dados, certo? Sim, construção do perfil do usuário, tendo por base seus dados, que eu falei para vocês em relação a esse exemplo do site. Então, vão descobrir que eu entrei no site que diz respeito à parte de brinquedos, que eu entrei na parte de livros, de DVDs, e começam a fazer um perfil. Olha, se ele tem criança, se ele gosta de livros, então deve ser, sei lá, professor, e começa a mandar propaganda. Então vão formar o seu perfil. Há uns anos atrás, interessante, passou uma reportagem numa determinada praça, creio que foi em São Paulo, não sei se vocês estão lembrados, que estavam vendendo CDs e DVDs em praça pública, certo? E esses CDs e DVDs continham informações do tipo telefone, endereço, CPF de políticos, até do nosso ex-presidente tinha, certo? Então, isso são bancos de dados também, certo? Então, começa a haver o quê? A manipulação, a venda de informações, certo? Então, você tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, acontece com um colega meu, ligaram para a casa dele oferecendo um plano de vida. Um plano de vida, certo? Aí ele achou interessante, até comprou. Agora, por exemplo, faz de conta que ele tem uma doença, ele tem um plano de saúde normal e tem uma doença severa, que está no estado já terminal, alguma coisa desse tipo um câncer, por exemplo. O que acontece? A empresa que vai vender um plano de vida, certo? Um seguro de vida, ela normalmente entra em contato com um plano de saúde. Bom, no plano de saúde estão os dados do cliente. Então, vai dizer se ele fez alguma cirurgia, certo? Se ele tem alguma doença, alguma coisa desse tipo. Então, se por acaso um seguro de vida entrar em contato com um plano de saúde, certo? E fornecer os dados, olha a situação. Então, esse meu colega, no caso, ele aceitou fazer o seguro de vida, certo? Mas vamos supor que, por exemplo, ele tenha... A pessoa quando faz o seguro de vida pergunta: você tem alguma doença grave? Foi internado nos últimos anos? Você diz: não, minha saúde é perfeita. Aí daqui a um mês a pessoa morre, certo? Aí a família vai querer receber o seguro de vida. Aí só que a empresa que vendeu o seguro de vida entrou em contato com o plano de saúde e descobriu que a pessoa está com uma doença em estágio terminal. Não, ele escondeu da gente. Ele tem uma doença em estágio terminal e não vai querer pagar o seguro. Então, o que acontece? Então, é a obrigação do seguro de vida se informar antes, certo? Se informar antes se a pessoa tem ou não alguma doença e não oferecer o seguro, a pessoa aceita, tudo bem. Depois que a pessoa morre, que a família vai cobrar, os entes queridos vão cobrar e não é efetuado o pagamento com essa alegação, certo? Porque o banco de dados foi violado.
O plano de saúde forneceu informações que não deveriam ter sido o quê? Fornecidas. Certo? Acordo entre provedores, que acontece também. Certo? Os provedores entram em acordo para oferecer alguns dados. Como, por exemplo, fulano de tal é médico. Ou melhor, fulano de tal